Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial pra mim, né? O brechó da Jelly faz um ano e eu gostaria de compartilhar com vocês a história, né, do brechó, como que ele cresceu, como que surgiu essa ideia de montar esse brechó, se é de agora, porque tá, né, em todo canto tem um brechó e tal, mas não. Essa história é muito, muito antiga e talvez para mais de 20 anos que já tem uma história, né, sendo construída aí. E eu vou compartilhar com vocês essa experiência. Como começou? Tudo começou muito tempo atrás, né? Então, tudo tem uma história, né? Então, senta que lá vem a história. Começou da seguinte maneira. Eu acredito que daí já foi construído toda essa questão, né? Quando meus pais vieram do Nordeste, que eu sou pernambucana, meus pais também, tipo, todo mundo é nordestino lá em casa. A minha mãe, ela tinha mais ou menos a minha idade, né? Quando ela me teve, né? E aí, quando chegou aqui em São Paulo, ela começou a trabalhar em uma casa de família, inclusive a casa que ela está até hoje, há 33 anos. E depois desse período, nessa casa que ela estava trabalhando, a patroa dela dava muitas roupas pra ela, né? Só que nós morávamos de aluguel. Minha mãe morava de aluguel, nós morávamos em 2 cômodos e eu era a caçula, sabe? A menorzinha e tudo mais. E aí minha mãe, o sonho da minha mãe era comprar a casa dela, a casa própria, sair do aluguel e tudo mais. E aí minha mãe começou a juntar dinheiro, ela começou a trabalhar, ela trabalhava nessa casa de família e também tinha os trabalhos dela, tipo, que ela fazia por fora, ela passava roupa, ela lavava roupa pra fora. Então minha mãe sempre foi muito batalhadora e, tipo assim, ela sempre foi muito determinada pelo que ela queria, né, na vida dela. Então ela começou a juntar dinheiro pra comprar a casa dela. E foi assim que aconteceu. Então essas roupas que muitas vezes a patroa dela dava, ela teve algumas que ela precisava vender pra poder tanto ajudar dentro de casa como juntar um pouco mais desse dinheiro pra conseguir comprar a casa dela, que ela tanto sonhava. E eu fui criada praticamente, né, com a patroa da minha mãe, então ela também sempre me levava pros lugares, ela comprava coisas pra mim, sabe? Então eu fui crescendo vendo ela, tal, o jeito de se vestir, toda aquela coisa. Então assim, eu acredito, desde pequena sempre eu tive esse gosto, sabe? Resumo da ópera, minha mãe conseguiu comprar a casa que ela tanto esperava, né, sonhava. Então eu tinha por volta de uns 7, 8 anos quando minha mãe comprou essa casa que nós moramos hoje. E através disso, através desse esforço, e assim eu fui crescendo. Então eu via minha mãe muitas vezes, né, fazendo essa questão de venda, vendendo as roupinhas dela e tudo mais. E eu cresci dessa maneira, com esse objetivo também de almejar as minhas coisas, de ser determinada com as minhas coisas. Então eu acabei, acho que herdando isso da minha mãe, de ver a garra, de ver a determinação, sem hesitar, sempre muito determinada, sem ficar murmurando, sabe? Então ela sempre foi muito de visão, ela sempre olhou pra frente e sempre foi pro foco dela. Então assim, eu me orgulho muito da minha mãe, de tudo isso, sabe? De toda essa bagagem, tipo, o quão fundamental ela foi e ela é pra mim pelo que eu sou hoje, né? Detalhe, uma coisa que eu esqueci, a minha mãe, depois que nós viemos morar aqui, ela sempre ia em brechós, principalmente o brechó da igreja católica. Então quase não existia, mas tinha o bazar da igreja católica, que eles traziam muitas peças da Itália. Então eram roupas muito diferentes, eu sempre gostei de me vestir diferente, sempre gostei, tipo, nossa, que linda essa peça, adorava e tal. E ela sempre ia lá e ela sempre trazia muita coisa pra mim. E eu amava, sabe? E eram peças únicas, tipo, exclusivas. E eu pirava naqueles looks. Então muitas vezes eu comecei a frequentar junto com ela, escolher, que às vezes ela trazia alguma coisa que eu não gostava tanto, então eu comecei a frequentar. E eu fui criando gosto. Então, desde os meus 13 anos, por aí assim, minha mãe sempre já comprava roupa em brechó e eu comecei depois, em seguida, a comprar também em brechós e tudo mais. E depois de um bom tempo, tracei uma meta, né? Tipo, quando eu quero ter minha casa própria, quando eu tiver meus 30 anos, com meus 30 anos eu quero ter minha casa própria, quero ter meu carro, quero isso, quero aquilo. E fui, né, anotando tudo que eu queria ter com meus 30 anos. E aos meus 31 anos, eu consegui comprar minha casa, que é esse o local aqui. Então, através de tudo isso, eu falo que a minha vida e a construção desse lugar é um testemunho de fé, né?
que eu vi uma plaquinha aqui na frente, só que eu tava juntando uma grana e não tinha muita coisa guardada, mas eu falei, cara, eu ficava ali na academia treinando e eu olhava assim, eu falava, meu, eu imaginava tudo que vocês estão vendo hoje. Eu imaginava a fachada, eu imaginava todo o crescimento, toda a evolução, eu já, sabe, planejava tudo exatamente como seria, o que eu faria, tudo, meu, exatamente como tá hoje. E aí, antes de tudo isso, né, eu acabei fazendo um brechó na garagem de uma amiga minha, que ela morava e ela alugava uma casa e ela guardava o carro nessa garagem e eu acabei falando, meu, vamos fazer um brechó? E nós fizemos o brechó na garagem. Eu, ela e minha irmã, aí depois eu queria, tipo, era muito carregar mala, lotada de coisa e toda hora. Sempre quando fosse fazer, então a gente fazia uma vez por mês. Então quando a gente ia fazer lá, e aí tinha que fazer todo esse percurso e tal. E eu, nossa, eu quero muito ter meu espaço, ter o meu, sabe? Ter o meu local. Tipo, todo mundo ali, pra eu chegar já estar ali, pra eu não ter que ficar tirando de mala, colocando e tudo. E aí assim foi acontecendo. Depois eu aluguei minha garagem pra guardar meu carro. E lá eu conversei com o dono e perguntei se eu podia montar meu brechó. E eu abri aos finais de semana. E assim foi crescendo e assim foi criando mais ainda aquele anseio de ter o meu local, de ter o meu espaço físico, meu, no meu nome, meu ali, sabe? E aí foi assim que aconteceu. Passando aqui em frente eu vi a plaquinha, bem pequenininha no portão. E aí eu falei, cara, já pensou? Quanto será? Aí eu liguei pro cara, ele me falou, eu falei... Ai, meu Deus do céu. Aí ele queria, tipo, a metade do preço, eu não tinha. E aí ele falou, olha, tem uma pessoa na frente e tudo mais. E ok, eu falei, meu, e eu tava crendo. Eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E eu creio, eu não sei, eu já me imagino ali, eu já me vejo. E eu tô sentindo que é pra ser. E eu fiquei quase 10 meses nessa peleja de jejum e oração, entendeu? E aí foi passando. E eu na academia treinando. E eu ficava assim, olhando, sabe? Na fachada, eu olhava tudo, eu imaginava o que eu faria, como que seria. E um belo de um dia, ele me ligou, e na primeira vez quando eu liguei, eu falei quanto que eu tinha, o que não dava tal, e tinha uma pessoa na frente. Aí depois de 10 meses, quase uns 11 meses, ele me ligou e falou que o cara tinha desistido e que estava aberta a proposta pra mim e queria saber quanto eu tinha de entrada. E eu falei, né, tinha pouco mais do que eu já tinha falado pra ele da primeira vez. E aí ele falou assim, então tá fechado. E aí deu tudo certo, a gente foi no cartório e enfim, aí deu tudo certo. E graças a Deus eu peguei aqui, na mesma hora já comecei a quebrar tudo, sabe, colocar eu mesma pra baixo, que aqui era dividido no meio, e eu amarretada, quebrei a parede do meio. E foi aquela loucura, porque assim, eu já tinha fechado o brechó na garagem da mulher porque não estava sendo mais acessível pra mim, que ela queria aumentar o valor muito alto e eu não tinha condição, e eu só abria de final de semana. Então já tava tipo quase 10 meses também, as minhas coisas tudo no quartinho de uma amiga minha, da So, ela deixou eu colocar lá. Então ficou fechado esse período todo, muitas coisas ficaram no meu carro, no porta-malas, sabe? Foi bem luta assim. E aí depois, quando eu peguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, não, eu preciso montar o brechó. Pra poder, né, começar a entrar grana, pra eu ter condições de pagar a casa, porque eu parcelei, né, e enfim, dei a entrada e parcelei o restante. E assim foi, pauleira, piso, tintura, quebrei as paredes, comprei a porta, e assim, pela fé mesmo, sabe? E graças a Deus foi indo, e com 6 meses o brechó já começou a funcionar e teve a inauguração, foi incrível. E graças a Deus estamos aí, e eu tô muito feliz, né, com toda a trajetória, com tudo que vem evoluindo, graças a Deus. E é isso, gente, essa é a história do brechó, foi assim que ele surgiu, né, através da minha mãe, da história dela, da garra, da determinação, do sonho, né, do norte, por isso que a gente tem que ter o nosso norte, saber para onde iremos, o que queremos de fato, especificar exatamente. E é isso, estou na construção aí, né, já estamos aqui, já estou construindo a parte de cima, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e é esse o meu testemunho de fé, e eu quero dizer para você que acredite no seu potencial, acredite nos seus sonhos, lute e busque por eles, independente das circunstâncias, independente do que acontecer, das lutas, né, que não são poucas, vem muitas lutas, e que às vezes, né, a gente
tenho vontade até de desistir, mas faz parte do processo, faz parte da transformação de quem você é hoje, né? Eu digo até mesmo por mim. E talvez se eu não tivesse passado por todos os processos que eu tenho passado, que eu já passei, né, e tenho passado, e acredito que virão muitos processos a serem passados, eu não estaria aqui. Então é isso, essa é a história do brechó da Gelli, como foi que ele surgiu, né, há muitos anos atrás, através da minha mãe, através da garra, da determinação dela para construir e alcançar o sonho dela. Hoje eu também faço a mesma coisa e sou muito grata a Deus por, né, por tudo, dar graças, por tudo que eu, né, tenho conquistado e com dificuldade, porque nada é fácil, né? Tudo que vem fácil vai fácil e nada é fácil, a gente tem que lutar, principalmente nós que não nasceu em berço de ouro, tem toda uma, né, uma coisa que muitas vezes a gente tem que lutar pelas nossas coisas. Às vezes é com um pouco de sacrifício, é um pouco de dificuldade, a gente vai tirando de leito, a gente vai caindo e levantando até, né, persistir até alcançar êxito. Persistirei até alcançar êxito. Então essa foi a história de como cresceu, de como nasceu, de como surgiu o Brechó da Gelli. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa história tenha te fortificado, que tenha te edificado e que tenha, né, uma sementezinha plantada aí de fé e esperança, de que você tem que acreditar, que você tem que ter um norte, você tem que ter um sonho e tem que buscar ele, entendeu? Sempre de forma honesta, sempre ali, ó. Mesmo que seja com dificuldade, mas é muito gratificante, entendeu? E dá certo. Fazendo as coisas tudo certinho, dá certo, é com dificuldade mesmo, mas o importante é que você deite sua cabeça no travesseiro e dorme com a sua consciência limpa, tranquila, em paz, né? E Deus abençoe o resto, entendeu? Deus abençoa o resto, o impossível Ele faz, o possível nós fazemos, né? Mas Ele faz o restante. Então é isso, um beijo e até o próximo. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente se você gostou e é isso.